Cara, não tinha outra forma melhor do que a Argentina perder dessa forma aqui. Chegando na final e jogando absolutamente nada. O bem venceu e o mal não sobrepôs. Nosso herói da partida, Ferran Torres. Cara, seguinte, é uma partida que a gente tem muita coisa para comentar. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve, deixa o like e bora lá, rapaziada. De costume, começando pelos relacionados, a gente tem do lado da Espanha, a gente tem o Simon, Pedro, Laposte. Basicamente, cara, a escalação aqui da Espanha é a mesma, não muda absolutamente nada. Cubaci, Cucurella, Ruiz, Baena, Rodri, Dani Olmo. Rodri a gente vai dar comentar sobre ele. Dani Olmo, Lamine Yamal, que é outro que a gente tem que dar uma comentada, e Ozibal. Já do lado da, da, da Argentina, cara, tem algumas alterações. Que no caso, entra o Depou e sai o Simeone, entra o Nicolas, sai o Almada e entra o Montiel e sai o Molina. De resto, basicamente a mesma coisa, cara. Mas vamos lá. O que a gente tem? No começo do primeiro lance, a gente tem uma gigantesca chance do Yamal. O Yamal, cara, que nessa partida ao todo, eu vou deixar pra falar dele bastante, principalmente em números no final. Mas, cara, o Yamal nessa partida, num todo, não jogou absolutamente nada. É impressionante, cara, que a gente sempre espera muito desses protagonistas, que no caso do lado de lá é o Yamal, e do outro lado é o Messi, né? Apesar de estar com 39 anos, mas é o Messi. Mas simplesmente ele desapareceu na partida. Mas enfim, cara, no lance da jogada dele. Vou até tirar o áudio que eu esqueci de tirar. Ele recebe essa bola do Dani Olmo, que jogou muito bem, tá? Ele recebe a bola do Dani Olmo, chuta pro gol e o Martins defende até que tranquilamente. Inclusive, cara, o Dani Olmo, ele consegue fechar essa Copa do Mundo, cara, com excelentes números, tá? A gente geralmente não espera jogadores assim no meio de campo, porque às vezes o próprio Vitinha, né, não teve uma sequência muito grande, então é meio, como é que eu vou explicar? Tem muita dificuldade de um jogador específico aparecer, fica muito espalhado o protagonismo entre é, os jogadores, os parceiros do time dele, né? Mas não, cara, o Dani Olmo, ele consegue se destacar um pouco junto com o Rodri, né? Mas principalmente o Rodri, mas o Dani Olmo, ele consegue se destacar até que o suficiente para não passar tão batida assim na Copa. Então, uma excelente partida dele e uma partida bem meia boca do Yamal. Mas vamos lá. O que a gente tem, cara? Depois disso, a gente tem uma Argentina completamente arrasada, completamente pipocando para a Espanha. E, cara, eu vou ser sincero aqui. Eu esperava que eles iriam pipocar dessa forma aqui. Sendo bem sincero, eu acho que não. Eu achava que seria muito um jogo 50-50, claro que, né, sobrepondo bastante a Espanha, mas eu ainda pensava que seria um jogo 50-40 ou 60-40, tá ligado? Assim, pouca coisa de diferença, mas não, cara. A partida é completamente da Espanha. A Argentina, cara, não conseguia fazer 3, 4 toques no, pelo menos no primeiro tempo, tá? E no segundo também. Eles não conseguiam fazer absolutamente nada. Não conseguiam trocar 3, 4 passes. Tem um risco aqui, um risco ali, mas nem finalização não chega a ter. Inclusive, para vocês terem noção, a própria Argentina e o próprio Messi, cara, o Messi recebe uma nota de 6,9. Eu vou ser sincero aqui com vocês. Aqui eu tô achando até alto, porque o Messi, ele desaparece nessa partida. É completamente anulado e meio que era a intenção e já, obviamente falando, né, o que iria acontecer. A gente sabe que o Messi é um jogador perigoso, a gente sabe que ele é aquele cara do um toque já resolve a partida e a Espanha consegue anulá-lo, cara. E para vocês terem noção, a maior nota que tem da Argentina é a do goleiro Martinez. Ele tem uma nota de 7,3. Porque ele, se eu não me engano, ele defende duas do Yamal, mas essa daqui, pelo menos na minha opinião, foi a que teve mais risco. Dito isso, cara, se do lado de lá a gente tinha um completo ataque contra a defesa e a Argentina completamente pressionada, do lado de cá a gente tem um completo Rodri jogando muita bola. É surreal, cara, o que o Rodri jogou nos dois primeiros tempos, porque aí na prorrogação ele saiu. Pra vocês terem noção aqui, umas coisas que eu anotei aqui dele, ele sai no primeiro tempo uma nota 7,3 e a maior nota no caso da Espanha.
E cara, aqui ó, eu diria que ele poderia ter, até soltando os fogos aqui, desculpa, eu diria que ele poderia ter recebido uma nota até talvez maior do que essa, porque é impressionante a calma que ele tem dentro do campo. O Rodri, cara, ele recebe a bola e também desmérito talvez da própria Argentina que não tava pressionando tanto assim, ele recebia a bola no pé, podia bater 4, 5 embaixadinhas, olhar pro lado e tocar a bola. E também mérito dele, né, cara, de ter essa paciência, de ter esse controle, de talvez se posicionar tão bem que os jogadores da Argentina estavam talvez um pouco distantes e não valeria a pena pressionar. Mas enfim, cara, pra vocês terem noção, uma questão de números do Rodri, de 52 passes precisos, ele tem 50 acertos. 3 recuperações só no primeiro tempo e de 2 passes longos ele acerta as duas bolas. Então, cara, por mais que né, a gente fica muito batendo talvez aqui na tecla, o Rodri, ele é aquele jogador que, enfim, roubou a bola de ouro do Vini, eu não gosto dele. Então, tipo assim, você não gosta dele por conta dele ter roubado a bola do Vini, eu acho justo, porque realmente aquela bola é roubada. Mas você falar assim, chegar e falar, o Rodri não joga absolutamente nada, ele ganhou aí avulso, ganhou assim, a FIFA só tinha que querer, só não queria dar a bola de ouro pro Vinícius Júnior. Aí eu já acho que é uma loucura, porque o Rodri, cara, é um bom jogador. Principalmente se você olhar alguns jogos antes da própria lesão que ele teve, e antes no caso da bola de ouro, ele é um bom jogador, cara, mas não pra bola de ouro. Ali eu acho que foi pra loucura. Enfim, cara, basicamente o primeiro tempo ele termina assim. Opa, basicamente o primeiro tempo ele termina assim. Em questão de números, aí começa a ficar muito avassalador. 65% de posse de bola para a Espanha contra 35% para a Argentina. E aqui os números estão coincidindo sim com o que aconteceu no jogo. Porque realmente, cara, você tinha uma Espanha que não deixava a Argentina respirar de forma alguma. Quando a Argentina conseguia roubar a bola, parecia realmente aqueles times que são um pouco mais abaixo do que a elite, que chuta pra frente e vê se consegue pegar no contra-ataque. Em questão de chutes, a gente tem. Em questão de chute, a gente tem 3 chutes da Espanha e 2 chutes ao gol. Já do lado da Argentina, a gente não tem absolutamente nada. Ah, mas chutes pra fora? Não, nada. A Argentina não chutou no gol. A Argentina foi um completo vexame no primeiro tempo. E não só no primeiro, porque ainda tem um final do segundo tempo que a gente vai chegar lá, cara. Mas enfim, a gente volta pro segundo tempo. O que que a gente tem? A gente tem, opa, até errei aqui. A gente tem confusão da Argentina. Cara, a gente percebe que a Argentina, quando percebeu que não ia conseguir ganhar da Espanha na bola, eles começam a tentar pegar um pouco do psicológico. Se eu não me engano, aqui é nesse momento que eu acho que é o Paredes que tomou um amarelo por simplesmente empurrar o jogador da Espanha. Então eu acho que ele estava na expectativa talvez de alguém empurrar ele de volta, começar uma discussão, porque até esse momento aqui estava 0 a 0. Então a Argentina ainda tinha aquela esperança de bora jogar pelos pênaltis, né? Aqui com 50 minutos, bora, se a gente tá ganhando na bola, bora pelo menos tentar ir pros pênaltis. E começa um completo alvoroço, eles começam a juntar, qualquer faltinha, eles já estavam querendo fazer um vexame ali para poder enrolar mais ainda o jogo. Inclusive o próprio árbitro tava meio que aceitando às vezes isso, porque pelo amor de Deus, cara, qualquer faltinha eles estavam se acumulando. Será se o árbitro não percebia isso? Mas enfim, cara, já do lado de lá, cara, é impressionante a calma que a Espanha estava tendo. A Espanha, cara, ela simplesmente dá uma aula do que é manter a calma. E isso foi, cara, um dos principais fatores para a Espanha conseguir, no caso também, essa vitória. Porque tinha tudo para a Espanha chegar aqui no empurrão que o Paredes dá no jogador, eu acho que é no Cubací, se eu não estiver enganado, tinha tudo para ele empurrar de volta e começar um completo alvoroço, começar um monte de briga. Mas não é o que acontece, cara. Você vê uma Espanha completamente calma, claro que uma vez ou outra pode ter um empurrãozinho, mas completamente calma, percebendo que a Argentina era o que ela queria. E eles não caem, e isso acaba trazendo só uma Copa do Mundo. Mas enfim, vamos lá. O que que a gente tem? Como, por exemplo, no caso, voltando aqui para um pouco do jogo, né? Um pouco de pressão da própria Espanha. Aqui eu vou mostrar o lance um pouco pausando, porque senão eu tomo um copyright, né? Mas enfim, saindo da bola do goleiro da Espanha. Se liga só, eu vou dando pausa devagarzinho. Vou até acelerar aqui um pouquinho, calma aí. Cadê? Eu vou até acelerar aqui um pouquinho, fica até melhor. Saindo a bola do goleiro da Espanha, ele pega essa bola, toca pro Cubací, o Cubací
toca pra lateral, eu acho que é que ele toca pro Cucurella. O Cucurella recebe essa bola, cruza no meio. O Rodri, mais uma vez participativo, recebe essa bola, toca no Dani Olmo. O Dani Olmo toca pra frente no Ferran Torres. O Ferran Torres vai tocar, se eu não me engano, aqui talvez seja o Yamal. Agora eu não tô lembrado aqui de cabeça porque a imagem é muito ruim. Ele recebe essa bola, toca aí e não acontece absolutamente nada. Porém, cara, você percebe a facilidade que a Espanha estava tendo. A Espanha, cara, ela tava avassaladora. Se alguém tinha uma expectativa, por mais que nós que tava torcendo contra a Argentina, tava assim com um medinho de, pô, a Argentina pode vir e ainda fazer um gol, não é o que acontece. Porém, até esse momento aqui, antes de sair o gol, a gente tava talvez um pouco preocupado, porque claramente a Argentina jogando para ir pros pênaltis e a Espanha, cara, simplesmente não tava reagindo de forma alguma. Ela tava insistindo no controle no posse de bola, no troca de passe, não tava dando chutões muito fora da área, não tava insistindo em cavar a falta para poder fazer um cruzamento. Eles estavam realmente tentando, basicamente, esse estilo de jogo aqui: troca de passe dentro da área, tentar alguém pegar numa chapada e fazer o gol. Mas enfim, né? Eles ganharam, então meio que isso que importa. Depois disso, o que que a gente tem? A gente tem o vermelho do Enzo Fernandes. Cara, aqui é completamente certo, a gente não tem nem muito o que discutir. Eu vou até mostrar o lance aqui pra você, mas isso daqui é meio óbvio. Ele vai. Eu tenho que desacelerar aqui de novo, calma aí. Ele vai receber essa bola aqui, cara. O Enzo Fernandes chegando completamente atrasado e basicamente dá uma joelhada no jogador, no Cubaci. E, cara, aqui o Enzo, ele deu uma completa vacilada, né? Por mais que a Argentina não tivesse com uma grandiosa posse de bola, por mais que a Argentina não tivesse, enfim, dominando o jogo, mas ainda era a Argentina. E a gente sabe que a Argentina no 11 contra 11, talvez cavando uma falta, indo pra cima, tá ligado? Numa bola sobrada, ainda poderia ter tido uma chance de feito o gol. E o Enzo Fernandes, apesar de ele ter saído, a Argentina ainda pressionava, mas aí o Enzo Fernandes, ele tira aquela um pouco de esperança que a Argentina estava criando. Porque a Argentina, cara, na hora que o Enzo Fernandes sai, ela começa a dar uma melhorada. Então você vê que talvez se ele não tivesse sido expulso, a Argentina tivesse aumentado mais ainda a chance. Ou não, tá? Ou realmente a Argentina foi pra cima porque percebeu no 11 contra no 10 contra 11 eles teriam que fazer o gol, que realmente ficaria complicado e só deixaram realmente pra segurar de novo quando tava praticamente finalizando o jogo. Mas enfim, cara, ele recebe esse vermelho aqui, dá uma vacilada, 10 contra 11 e completamente certo. Depois disso, a gente acaba o tempo regulamentar e vamos para a prorrogação. Aqui, cara, fica mais bizarro. Mais uma vez falando de números. Em 90 minutos de jogo jogado, a Argentina deu zero chute aos gols. No jogo jogado, em 90 minutos, a Argentina deu zero chute ao gol. Cara, aqui é o maior exemplo que você pode pegar de que a Argentina, eu não sei se ela pode considerar que tinha desistido ou realmente tinham aceitado que iam viver de contra-ataque. E de contra-ataque, cara, por mais que a Argentina tenha bons pontas, se você for botar principalmente pelo meio de campo, onde você tem um Messi, o Messi não tem mais velocidade. Então meio que se ele, talvez, cara, é o Messi, né? Então tudo pode acontecer. Mas se você pegar assim, pô, o Messi pegar essa bola e dar um tiro, provavelmente ele vai perder. Talvez até por Cubaci, entendeu? Ou não, né? Ou talvez ele dribla, mas aí se ficar no si, aí a gente não chega a lugar nenhum. E cara, esses números aqui são bizarros, tá? 20 caraca, 20 finalizações da Espanha contra zero da Argentina. 12 finalizações ao gol, né? Eles botam certo aqui, mas é ao gol. Zero da Argentina. Argentina, cara, uma completa vergonha. Sendo bem sincero. Eu tô tentando medir palavras, né? Pra não falar nada muito feio, mas com uma completa vergonha. Enfim, cara. Indo pro primeiro tempo da prorrogação, o que que a gente tem? Uma falta. Bem aqui, eu vou ser sincero aqui com vocês. Eu vou mostrar logo o lance e eu quero que você me dê a opinião de vocês. Vamos lá. Essa bola aqui, quando ela vai cruzada pro Nico Williams, ela meio que vai passar pelo jogador. Repara bem aqui, ó. Nesse cantinho bem aqui, ó. Ele vai pegar e dar uma leve pisada. Cara, vou ser sincero aqui com vocês. Eu achei que foi pra falta.
Sendo bem sincero, não. Porque se a gente for puxar aqui, vamos botar fora da área. Se bem que se a gente botar na situação da Argentina, eles iam cavar, talvez. Mas talvez nesse momento aqui, cara, se fosse um pisão fora da área, e se fosse pelo menos com força, eu daria falta. Mas dentro da área, uma pisada dessa daqui, eu acho que não era pra ter dado falta. Eu acho que realmente ele sentiu o contato do pisão, mas ele valorizou até demais. O Nico Williams, ele pega a bola, chuta pro gol, faz o gol, sai comemorando, mas anula um gol. Na minha opinião, isso daqui não foi completamente nada. Tem o ato de pisar, mas se você for olhar meio que ele passa meio que raspando, mas aí no caso o jogador da Argentina valoriza até demais e consegue receber. Mérito totalmente, tá? Porque se talvez se ele não tivesse cavado, talvez tivesse partido batido e a Espanha tivesse feito o primeiro gol bem mais cedo. Enfim, cara. Depois disso, vou até virar o caderninho aqui, que tem muita coisa. Enfim, cara, depois disso, a gente tem o nosso grande herói da partida. Opa, até errei aqui. O nosso grande herói da partida, Ferran Torres. O Ferran Torres, cara, ele é aquele tipo de jogador que a gente, por mais que seja atacante, a gente é o tipo de jogador que a gente não esperava que fosse o gol dele. A gente esperava o gol de quem? Talvez do próprio Rodri, do Yamal, tá ligado? Do Pedri, desses jogadores. Mas aí ele é aquele famoso herói que ninguém esperava. Ele consegue fazer o gol da Espanha, consegue trazer alegria pro povo brasileiro. Pra mim, esse cara aqui já é brasileiro e vira ídolo não só da Espanha, igual o Iniesta faz na Copa de 2010, mas vira um cara que provavelmente não vai ser esquecido. Porque vamos ser sinceros, provavelmente ele seria um cara que passaria muito batido se só entrasse pro jogo e não fizesse absolutamente nada, que é na situação do Nico Williams, tá? O Nico Williams, ele simplesmente entra e não faz nada. É o famoso atleta, triatleta, né? Pedala e pedala e nada. Eu nem sei se é assim que fala, enfim. Cara, faz o gol. Como sai o gol dele? Opa, até pulei aqui sem querer. A bola que sai do cruzamento, se eu não me engano, do Pedro Porro. Deixa eu desligar aqui de novo, eu esqueci de ligar o áudio de tudinho. Sai do cruzamento do Pedro Porro, vai pro Nico Wilson, se a gente vai ganado, sobra nele, no Ferran Torres, faz o gol e sai comemorando. Cara, até esse momento aqui, 105, se eu não me engano ainda, do primeiro tempo, o Ferran Torres, cara, ele chega ao seu primeiro gol da Copa. É como eu falei, cara. Simplesmente é um cara que provavelmente passaria batido. Não é um jogador ruim, é um bom jogador, mas provavelmente passaria muito batido se ele não tivesse feito esse gol. Enfim, cara, basicamente a partida termina assim. Depois disso, a Argentina ainda consegue dar uma pressionada. Tem um lance do Nico Williams que ele meio que bate a bola um pé no outro. Eu não sei exatamente o que ele queria fazer, mas ali talvez tivesse pagado muito caro se a Argentina tivesse feito o gol. Mas basicamente, cara, a partida ela termina assim. Vamos falar um pouco do Yamal. Agora um pouco mais completo, né? O Yamal, cara, ele não joga absolutamente nada nesse primeiro tempo. O Yamal fecha essa Copa com um gol e um título, né? Pouca coisa, né? Pô, quem ia querer, meu Deus do céu, só um gol e um título de Copa do Mundo? Eu não queria, não. Eu queria 8 gols igual o Messi e ficar em vice. Mas enfim, vamos lá. Ele fecha com um gol, cara, e não jogando absolutamente nada. Nos outros jogos na fase de grupo, ele até conseguia ajudar bastante na construção, ele conseguia ajudar a contribuir bastante na defesa, mas realmente, cara, ele estava devendo muito na hora, principalmente, né, de fazer gol, que é o que ele não faz. Aí entra uma questão, cara, de primeiramente, por mais que ele não tenha feito gols, mas tenha ganhado o título, ele vai ganhar a Copa do Mundo? Cara, sendo bem sincero, as chances são muito mínimas, a não ser que a dona FIFA force muito, mas tem que forçar muito, cara, para ele ganhar essa Copa do Mundo. Porque realmente, cara, quando a gente vai falar só da Copa, o Yamal não jogou quase nada, né? Ah, mas aí fora ele ganhou a La Liga. Mas quando tem Copa, cara, a gente foca praticamente na Copa. Mas, enfim, cara, eu acho que ele não deva ganhar. E se ganhar, vai ser forçado até demais. Mas, cara, não deixa de ser bizarro o que esse garoto tá fazendo com 19 anos. Ele simplesmente ganhou quase todos os títulos. Pra você ver o quão bizarro é. Ele simplesmente, cara, só falta um título para ele ganhar todos os títulos relevantes, né? Que é a Champions, que ele ainda não ganhou.
Esse garoto já tem Eurocopa, esse garoto já tem La Liga, esse garoto já tem Copa do Rei, esse garoto agora tem a Copa do Mundo com 19 anos. Isso é extremamente grandioso, cara. E tipo assim, desculpa, eu vou usar até o exemplo do Neymar, que o Neymar, cara, com 30 e poucos anos, não tem a Copa. E o garoto com 19 agora tem praticamente quase tudo. Então falta só a Champions League, que com certeza em algum momento, cara, o Barcelona vai ganhar. Esse garoto aqui, talvez ele pode até pipocar na final, igual como ele faz aqui. Mas provavelmente em algum momento, cara, eu acho que o Barcelona vai ganhar a Champions League. Talvez ele ainda esteja lá, ou talvez não, dependendo da idade. Mas se ele conseguir, talvez na próxima temporada, ganhar essa Champions League, antes do aniversário dele, ele ainda, mais uma vez, vai conseguir conquistar basicamente todos os títulos relevantes com 19 anos. É bizarro, cara, esse garoto. Mas enfim, cara. Vamos lá partir para Lionel Messi. O Messi, cara, que nessa partida aqui, mais uma vez, não jogou absolutamente nada, foi extremamente anulado pelo Rodri. Eu vou botar mais o exemplo do Rodri, que jogou bastante. Mas aí, cara, é a questão. O Messi, ele não deve absolutamente mais nada para os torcedores argentinos. O Messi conquistou tudo que tinha que vencer. O Messi ganhou basicamente, como é que se fala? Ele fechou a vida, eu não sei se é se pronuncia, ele conseguiu matar todos os títulos, basicamente como jogador. E não só isso, cara. Em questão de números do Messi, a gente tem, ele fecha essa Copa com 8 jogos e 8 gols, um gol por partida, absurdo. Ele chega a 4 assistências nessa Copa do Mundo e no caso ele tem 12 participações em 8 jogos. É grandioso. Em questão de números no geral de todas as Copas, o Messi, cara, ele tem 21 gols em Copa, 12 assistências, 33 participações e no caso ele disputou 6 Copas do Mundo e um título. E aí, né, tá tudo bem, né? Porque se você pode jogar 10 copas, se você ganha um, provavelmente você vai ser lembrado. Agora, cara, em questão do Messi ganhar a Copa de Ouro é foda. Ganhar a bola de ouro, eu já tenho minhas dúvidas. Porque vamos lá. O Messi, ele vai ganhar a bola de ouro? Cara, mais uma vez, falando da mesma forma como eu tinha falado em Yamal, vai ter que forçar um pouquinho a amizade. Só que pro Messi é um pouco até que mais tranquilo forçar. Porque o Messi, ele consegue fechar, além desses números absurdos, ele consegue fechar em vice na Copa do Mundo e vice em artilharia, porque no caso quem ganhou foi o próprio Kylian Mbappé. Ele vai ganhar, cara, só se forçar muito, porque assim, se a gente for falar de números, o Messi não merece ganhar, né? Mas aí fica o critério, quem é que vai ganhar, né? Porque você pode botar quem? O Ferran Torres, que fez um gol? Mas aí vamos botar o Messi mesmo. Mas aí o Messi ficou em vice. E vice-artilharia. Por mais que tenha números absurdos, ainda assim é vice. Tá ligado? Não é que ele pelo menos foi artilheiro na Copa. Nenhum dos dois. Foi vice praticamente tudo. Ele vai ganhar? Cara, que pelo que a gente conhece a mamãe FIFA, talvez ele até ganhe. Mas aí eu acho que não vai ser tão assim. Ah, ele mereceu bastante, tá ligado? Ele mereceu realmente. Ele merece. Merece, mas eu acho que ele não deveria não, cara. Enfim. Depois disso, cara, basicamente acaba a Copa do Mundo. Agora sim, a gente tem a despedida de todos os jogadores, os nossos ídolos, né? Que aqui eu não preciso falar todos mais, o Messi, Cristiano, Neymar, Modric, Neuer e os outros também, Rodrigues, James no caso. É, Agora, cara, foi uma das maiores despedidas de Copa de todos os tempos, principalmente para nossa geração, cara, porque a gente viu todos esses jogadores, a gente conseguiu talvez não no auge, talvez um Cristiano, talvez um Messi, né? Mas a gente conseguiu ainda ver, cara, ele jogando muito bem nas Copas. O Neymar de 22, tá ligado? O Cristiano jogando muito bem, né? Apesar de, enfim, o time dele só ter melhorado na última Copa e mesmo assim ainda não jogaram bem. Mas enfim, e o Messi, né, cara? Pra você que não pôde assistir as outras Copas do Messi, é, eu até diria que você poderia até ter tido brilhos nos olhos, mas enfim, a última Copa dele foi a melhor, cara. Então você não tem desculpa, pra você que tem TV em casa, né? Você não tem desculpa pra não ter falado, chegado aqui e falado assim, eu não vi nenhuma Copa do Messi. Mas enfim, cara, chegamos na final da Copa do Mundo.
Eu quero agradecer a cada um de vocês que puderam me acompanhar. Se eu não tiver enganado, a gente ganhou mais de 300 ou foi 400 seguidores só na Copa do Mundo. E isso é algo grandioso pra mim, vocês não têm noção disso. Então, vamos voltar à nossa, como é que se fala? Transmissão normal, que é o Flamengo. Inclusive, se você caiu aqui de paraquedas mais uma vez, eu faço análise de pós-jogo do Flamengo. E é isso, rapaziada. Eu nem lembro agora qual é o jogo do Flamengo, mas enfim, eu acho que é contra o Curitiba. Enfim, eu não lembro. Mas enfim, rapaziada, muito obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis. Rumo ao X em 2030.